que são ritos mágicos individuais, normalmente são associados à cura, associados à solução de algum problema ou circunstância individual. Esses não são performados coletivamente, esses costumam ser performados por especialistas religiosos. Aquilo que a gente lá, que vocês estão aprendendo, conhecendo como pajés ou sacerdotes religiosos. Esses caras não são propriamente os encarregados desses rituais coletivos que mantêm a vida da aldeia como ela sempre foi. Eles performam rituais mágicos particulares para resolver problemas individuais, curas, por exemplo. Professor, você acha que os índios ainda sofrem muito preconceito? De certo. A crença no valor da igualdade na nossa sociedade é um negócio bastante heterogêneo, não é um negócio tão profundo quanto seria de se desejar que fosse. E o que é a crença na igualdade humana? É uma crença curiosa, porque se você andar por aí pelo mundo, você vai ver pessoas vivendo em situações muito diferentes. Você vai ver gente rica, gente pobre, gente na montanha, gente na beira da praia. Aí se você for para 100 anos atrás, você vai encontrar a mesma coisa, para 200 anos atrás você vai encontrar a mesma coisa, para 1000 anos atrás você vai encontrar a mesma coisa, para 5000 anos atrás você vai encontrar a mesma coisa. Quer dizer, se você fosse um extraterrestre que passasse aqui na máquina do tempo, você ia se perguntar, por que esses caras falam tanto em igualdade, né? Se tudo que eu vejo deles são sociedades em que as pessoas são desiguais. Por que eles falam tanto disso? Porque igualdade é um valor. É uma coisa que a gente não existe na realidade, mas que a gente acha que deve existir. Igualdade é um valor. Então, a história do valor da igualdade é uma história variada nas diferentes sociedades humanas. Ele vai mais a fundo, por exemplo, às vezes no plano das famílias, às vezes chega no plano da política, às vezes no plano da religião, e às vezes se espalha muito, como foi o caso das sociedades ocidentais modernas, em que se difundiu muito horizontalmente e como sendo uma verdade, né, a crença em que as pessoas são basicamente iguais. Pois bem, como eu estava dizendo, isso é uma crença histórica, ou seja, uma coisa que existe em umas sociedades não existe em outras, e quando existe, existe porque teve um processo de construção dele. Então é isso que a gente tem que se perguntar aqui no Brasil. Como é que é, na real, a crença no valor da igualdade entre nós? Quem é que a gente considera que é igual? É todo mundo, é todo ser humano, são homens, mulheres, crianças, esquimós, é gente que nasceu há 500 anos, é gente que vai viver daqui a 1000 anos, ou ao contrário, igual é só a nossa família, o nosso vizinho, a nossa classe social, o pessoal que anda no shopping, o pessoal que fala como a gente. O que é igualdade para cada um? Né? Como é que esse valor está esculpido na alma de cada um? Historicamente, né, os portugueses, quando chegaram aqui, traziam a ideia cristã da igualdade, mas eles estavam impedidos pela revolução da consciência moral da época. Eles estavam impedidos, ou melhor dizendo, não é bem impedidos, eles estavam... era conveniente para eles não estender a crença no valor da igualdade a africanos e a indígenas. Era conveniente e era possível. Hoje em dia isso é impossível, a dado nível que chegou a consciência moral da humanidade. Mas há 500 anos atrás não era impossível. Era viável para os portugueses falarem, olha, nós somos iguais, humanos, nós portugueses, mas africanos, negros e indígenas, brutos, animais, são algo como quase humanos. Isso nos permite e quase nos dá o dever de escravizar esses caras para conter os apetites deles próprios e que os afasta da humanidade. É claro que isso tem uma afinidade extrema com ganhar dinheiro fácil, com capitalismo, com avanço econômico aqui no Brasil. Então são duas ordens de crenças que os portugueses manobraram e levaram adiante. O que acontece aí? O que acontece é que no quadro geral de crenças na sociedade brasileira, os indígenas foram lá na origem, né, representados como sendo algo menos do que a condição humana.
portanto escravizáveis, portanto desbaratáveis na sua organização social, desrespeitáveis em várias direções, né? Quase que como que fosse uma espécie de remédio para eles mesmos, pelas crenças que os portugueses estavam trazendo. Então, eles estão numa espécie de situação das nossas crenças profundas a respeito da igualdade. Os indígenas têm uma desvantagem importante, porque a gente considera ele, a gente aprendeu a considerar, né, os indígenas como tendo uma espécie de déficit de humanidade. O que nós estamos fazendo desde a Constituição de 88, né, e desde a ação de grandes brasileiros, por exemplo, desde o Marechal Rondon lá na virada do século, e depois da história toda dos indigenistas, né, o que nós estamos fazendo, só que isso leva muito tempo, a gente sabe isso em sociologia, é desfazer essa imagem dos índios como estando fora da condição humana e trazendo eles nas nossas próprias crenças para fazer parte da condição humana. Só que isso, como eu estava dizendo, demora, às vezes demora, sei lá, séculos, se é uma coisa espontânea, mas às vezes pode demorar menos tempo, se é algo direcionado, se uma sociedade tem a decisão política de fazer isso, como parece que é o caso que a nossa vem tendo. O que não quer dizer, entretanto, que a condição dos indígenas na nossa sociedade esteja, vamos dizer assim, já seja uma condição que nos desonere de fazer mais coisas. Não, ainda é uma população que paga muito por isso, né, por ser vista dessa forma inferior e subalterna, que paga por isso e que não vai ser desalojada desta condição assim muito facilmente, não. Por mais que a propaganda pareça boa, por mais que exista, vamos dizer assim, quase que uma pressa na nossa sociedade em ajustar as contas com o passado bárbaro e dizer, olha, não, nós finalmente resolvemos as coisas, coisa e tal, ainda assim eu não acho que vai resolver rapidamente, não. Sou Igara dessas águas, sou a seiva dessas matais e o ruflar das asas de um beija-flor. Eu vivi em plena harmonia com a natureza, mas num triste dia o cara e o invasor no meu solo sagrado pisou, desbotando o verde das florestas, garimpando o leito desses rios. Já são 5 séculos de exploração, mas a resistência ainda pulsa no meu coração. Na cerâmica